Kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adhibhutam. Namastê, muita paz para todos. Muita paz, Herbert. Namastê, muita paz. E hoje a gente vai para a leitura do capítulo 8, né? Quer comentar alguma coisa, Herbert? Eu posso iniciar? Pode ir para a leitura. Vê só, eu já vou avançar para o verso 5. Tu gostaria de falar sobre os versos anteriores? Acho que é bom só dar uma situada aí no pessoal, né? Falando que o Arjuna fez vários questionamentos no início do capítulo, né? Pro Krishna, né? Não sei se no seu livro tá igual, mas ele quer saber o que é Brahma, o que é Adhyatma, o que é Karma, o que é Adibhuta, Adidaiva, né? Ele perguntou um monte de coisa e o Krishna vai dar essas respostas agora, né, Bruno? É uma continuação do capítulo anterior, né? No finalzinho tu até comentou, né? Que ele iria abordar esses tópicos, né? Sim. Quer falar sobre a resposta dele ou eu posso avançar? Não, pode avançar, que depois eu só vou ler o 9 e o 10. Ah, beleza. Então, no verso 5, né, o Krishna vai falar o seguinte: e todo aquele que no fim de sua vida abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a isto, não há dúvidas. Olha que coisa interessante, né? Então, na verdade, o que ele está falando aqui é que aquela pessoa, né, no momento da morte, se ela conseguir elevar sua consciência, né, à espiritualidade, né, a Deus, né, ela vai alcançar um plano equivalente a esse padrão, né? Como muitos de vocês já devem saber, né, a morte não muda ninguém, né? Então, por exemplo, outro exemplo, né, se você morre em sofrimento, né, qual o local que você vai, né? Plano que esteja de acordo com aquela vibração, né, daquele momento, né? Se você morre com ódio, né, com mágoa, com culpa, você vai para um plano que esteja equivalente àquela vibração, né? E é justamente o que ele vai falar no verso 6, né? Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estado ele alcançará. Então, o estado que a gente se encontra um pouco antes da morte é para onde a gente vai. A vibração que a gente está emanando naquele momento, né? Se você morre em sofrimento, né, guardando mágoa, né, você vai para um plano equivalente, né? Um plano que esteja em sintonia, né? Quer comentar, Herbert, sobre esses dois pontos que ele fala? Eu não vou comentar porque depois eu vou acabar falando mais para frente, né? Tem outros pontos aí que eu vou querer pegar que vão falar disso também. Pode seguir, Bruno. Deixa eu ver. Eu vou fazer um resumo do verso 7 e 8, que já abre para tu falar, que basicamente ele vai falar que aquele que vive o estado de união, né, com o absoluto, né, que vocês podem chamar de Deus, né, em todo o seu ser, né, de forma integral, né, que se reflita nas palavras, né, nas ações e no pensamento, né, certamente essa pessoa alcançará os planos elevados. Então, como é que eu posso dizer? Aqui ele se refere a você viver constantemente, né, esses estados, né, para que no momento da morte você possa alcançar esses planos superiores, né, que é justamente o que eu ia falar no verso 10, mas vou deixar em aberto para tu falar agora, Herbert. O verso 9 e 10, né, tu falou? Então, no verso 9, ele vai dar uma reforçada nisso que o Bruno já falou, né? Aí ele fala aqui, ó, quem com a mente elevada e cheia de fé e amor pensa em mim, o Eterno, aí ele vai falar coisas que é bem comum aí do cristianismo também, né? Ó, onipresente, onisciente e todo-poderoso, né? Quem sabe que eu sou, ao mesmo tempo, infinitamente pequeno e infinitamente grande, impalpável, o Senhor e sustentador de tudo, quem com a visão espiritual percebeu a majestade da minha face, eternamente velada ao olho material e mais resplandecente do que o sol ao meio-dia. Aí ele vai para o verso 10. Esse participa da vida verdadeira, e na morte
se torne imortal, porque o seu espírito, tendo rompido todos os vínculos, entra em minha vida, em minha paz e em minha essência. Então, nesse texto, ele vai falando desses grandes mestres, né, que nós já tivemos aqui, desse exemplo desses grandes mestres, né, que alcançaram esse estado, né, de muita elevação espiritual, né, de muito conhecimento, de muito entendimento, né, realmente tocaram, né, chegaram a essa união com esse todo, com essa divindade, né, que existe em tudo. E aí ele fala que quando a pessoa chega nesse estado, aí ela realmente entra na vida verdadeira, né? Aí ela realmente vai estar una com essas forças, né, com essa essência, e vai ter um vínculo eterno a partir dali com essa divindade, né? Que é o que você já estava falando também, né, Bruno? É esse estado mais elevado de todos, né? Que a nossa jornada aqui na Terra e nas nossas sucessivas reencarnações vai nos conduzindo, né, pouco a pouco, a esse entendimento, a esse conhecimento. Eu vou ler o verso 10 porque eu achei interessante que ele fornece até uma prática para você fazer antes da morte. Olha que louco. Vê só, ele vai falar o seguinte: aquele que ao chegar a hora da morte fixar seu ar vital entre as sobrancelhas e pela força do yoga, com mente indesviável, ocupar-se em lembrar o Senhor com plena devoção, com certeza alcançará Deus. Olha que coisa interessante, né? Aí eu fiquei questionando, né, sobre esse verso, né? E eu recebi a seguinte orientação, né? Que é a seguinte: o yogi que siga todos os passos anteriores, o que a gente vem conversando, né? Não é simplesmente direcionar a energia para aqui e tchau e benção, né? Não. Tem todo um trabalho gradativo, né? Das nossas palavras, né? Pensamentos, né? As nossas ações, né? Para quando chegar nesse momento, você faz uma prática e passa de uma forma bem suave, né? O que ele vai falar aqui, né? Então, o yogi que siga todos os passos anteriores e antes do momento da sua morte, exerça a ativação dos centros superiores de energia, né? Como ele falou, o chakra frontal, né? Alcançará o desprendimento da alma de forma suave, estando consciente de todo o processo de desligamento do seu corpo físico. Então, você começa um trabalho gradativo, né, como a gente já conversou, né? Então, quando chega a morte, né, você busca a ativação desses centros de energia, né? Porque você passa por esse momento de uma forma mais suave, né? Você passa consciente, né? Porque você ativando esses centros superiores, né? O que é que acontece, né? Você vai estar lúcido, né? De toda a movimentação espiritual, né? Dos mentores lá, né? Entendeu? Preparando você para esse momento. Então, você não vai sofrer, sabe? Então, ele está se referindo justamente a isso. Não é você chegar, por exemplo, teve uma vida totalmente desviada, né? Quando chega a morte quer fazer uma prática e já tá bom. Não. É todo um processo, tá bom? E o que eu achei interessante, Betty, que foi justamente esse ponto, né? É uma prática para você fazer antes da morte, né? Aí um dos mentores me passou essa orientação, né? O yoga não se limita apenas a métodos práticos para a vida, mas também fornece métodos para os momentos finais da encarnação neste corpo. Olha que coisa interessante, que é o que ele está ensinando aqui, né? Um método prático, né, para quando estiver próximo da morte você fazer e passar por esse momento de uma forma mais consciente, né, de uma forma mais suave, né? E olha, é até mais fácil você fazer isso antes da morte, né? Porque de uma certa forma o nosso corpo ele já está meio que em processo de desligamento, né? Então você conseguindo ativar esse centro, você vai estar mais consciente, né? Toda essa movimentação que acontece, né? Aí eu achei bem interessante, né? As pessoas acham que yoga se limita apenas às práticas puramente físicas, né? Do momento presente, mas também tem práticas para esse momento, né? Próximo ao desencarne, né? Me lembrou duas coisas também, Bruno. Me lembrou o Mahasamadhi, né? Uhum. Que é alcançado aí pelos grandes yogis, né? Lembrando que yoga, como o Bruno já falou, é uma coisa que envolve muitas coisas, né? Envolve posturas, envolve respirações, envolve estudo, envolve conduta, né? Ações, né? O Karma Yoga, né? Então, a pessoa alcança, né? O que a gente chama de Samadhi, que é o estado de iluminação, né? E essa pessoa que alcança esse estado no momento da morte, ela pode fazer o Mahasamadhi, né? Que é o desprendimento consciente da matéria, né, Bruno? E é disso que ele está falando aqui, né? Desse desprendimento consciente, a pessoa que alcançou esse estado de realmente
que a gente chama de iluminação, né, de ascensionar, né, essa pessoa que ascensionou, né, então essa pessoa vai, né, estar nesses estados, nessa união, né, após a morte, vai se desprender e vai se conectar, no caso aqui do Bhagavad Gita, com Brahma, né. E outra coisa que me lembrou foi uma técnica do Kriya Yoga, né, tem uma meditação respiratória, né, do Kriya Yoga que a gente inspira, né, como se o ar estivesse entrando pelo topo da cabeça, esse ar desce a coluna, né, passando por trás, lá nas costas, aí ele faz a volta, sobe pela frente, e aí a gente libera ele pelo chakra frontal, né, porque falou de respiração e levar a respiração ao chakra, né, eu lembrei dessa prática, né, então pode ser que essa prática tenha alguma relação aí também, né, quando a gente tá já nesse estado, né, e na hora da morte a gente fazer essa respiração de repente também. Tem a ver com a técnica que você postou esses dias também, né, Bruno? De levar os olhos lá para o chakra frontal. Na verdade, são diversas técnicas e práticas para todos os tipos de gostos, né, Bruno? Para que as pessoas alcancem, né, esses estados, né? Vai ter gente que vai se identificar mais com uma, gente que vai se identificar mais com outra. Mas é por isso que tem muitas formas, né, para alcançarmos esses estados através daqueles meios que nós temos mais afinidade, gostamos mais, nos sentimos melhor, né? Cada um cada um, né? Cada um individualmente tem um gosto, tem um, né? A oração, por exemplo, né? Você desencarnar em um momento de oração, assim, deve ser muito bom, né? Porque a sua vibração ela já está a outro nível, né? Então você passa de uma forma mais tranquila, né? Só que no yoga, como eu te disse, tem as práticas assim específicas, né, para isso, né? São práticas de ativação energética, né, dos centros superiores. Então no verso 11 ele vai continuar, né, ensinando esses métodos de yoga, né, para alcançar planos superiores, né, após a morte, né? O que ele vai falar aqui no verso 11? As pessoas que são versadas nos Vedas, que pronuncia o Omkara, que é o mantra Om, e que são grandes sábios na ordem renunciada, entram no Brahman. Desejando esta perfeição, deve-se praticar o celibato. Passarei então a explicar sucintamente este processo pelo qual alguém pode obter essa realização. Deixa eu ver. Aí ele vai falar no verso 12, né? O yoga consiste no desapego de todas as ocupações materiais. Para estabelecer em yoga, a pessoa deve fechar todas as portas dos sentidos e fixamente no coração e o ar vital no topo da cabeça. Aqui mais uma prática que ele está ensinando, né? E no 13, né, para finalizar essa primeira parte, né, ele vai falar: após situar-se nesta prática de yoga e vibrar a sagrada sílaba Om, a suprema combinação de letras, se o yogi pensar em Deus e abandonar o corpo, alcançará certamente os planetas superiores espirituais. Eu não vou comentar, parecido, viu? Eu não vou comentar porque tá bem assim resumido, né? Tá bem direto, né? Agora do 11 em diante, ele vai descrever o caminho supremo, né? Como alcançar, né? Esses estados, né? E aí no 12 o meu tá bem parecido com o seu, né? Que é essa coisa de dominar o corpo, né? Dominar os sentidos, ter esse domínio, né? Do físico para, né, você despertar esse espiritual, né? Tipo, o espiritual tem que dominar o material, né? E aí ele vai dando essas práticas, né? Como o Bruno já citou. No 13, o meu tá um pouquinho diferente, Bruno. Se eu falo do mantra Om, aqui no meu fala do mantra A-Om, né? Que ele é o A, o U e o M, né? Que ele fala que representa o som, né? Dessas três letras representam a criação, a conservação e a destruição, né? Cada letra é uma coisa, né? Falam que são o simbolismo do ser supremo, né? Só um detalhe aí para mostrar que tem umas diferenças aí entre as traduções, né, Bruno? O mantra Om, ele também é representado assim, Herbert, A-Om, se eu não me engano, porque quando você verbaliza, dá a entender que você está falando A-Om, sabe? Então ele é representado dessa forma, né? Mas assim, foi interessante tua colocação, né? Porque nem todo mundo conhece, né? Eu já encontrei várias vezes assim também, né? Pesquisando eu vi que
Que o significado é o mesmo, né? Eu marquei aqui para a gente comentar justamente por isso, porque às vezes quem está assistindo no livro tá de um jeito ou tá de outro, né? Uhum. E aí Confunde, né? para a pessoa saber que é a mesma coisa, só muda um pouquinho aí, né? O jeito de expressar o som primordial, né? E no verso 14 ele vai falar: para aquele que sempre se lembra de mim sem desvio, eu sou fácil de obter, por causa de sua constante ocupação. Então olha que coisa interessante, né? Então aqueles que se dedicam, né, de forma disciplinada, né, a alcançar o todo, né, alcançar os planos espirituais, né, certamente o caminho vai ser mais fácil, né? Pelo fato de você estar constantemente se dedicando a isso, né? Você vai ler o 15 e 16? Pode ler, Herbert, que eu vou para os próximos depois. Então, ó, no 15 ele vai falar como adquirir, né, essa perfeita sabedoria, né? Ó. Ele vai falar que todos os nobres e elevados espíritos que se uniram comigo não precisam mais renascer na Terra, neste lugar de sofrimento e limitações. Não, eles não têm mais necessidade de voltar a esta escola da vida, porque já atingiram a esfera da perfeita sabedoria, suprema ventura e vida imperecível. Aí no 16 ele continua falando dos mundos, né? Todos os mundos e universos, mesmo o mundo de Brahma, onde um dia é igual a 1000 yugas, tá? O yuga é 4.320.000 anos terrestres. Só isso, né, Herbert? Só isso. Então isso é um dia, né? Quer dizer, um dia tem 1000 yugas, tá? E a noite de mesma extensão, todos irão passar. Mas ainda que passem e se renovem e de novo passem, não há necessidade de volta para a alma do sábio que se uniu a mim. Então ele fala que o sábio que atingiu essa perfeita sabedoria, né? Ele passa a viver nesses mundos supremos, né? E ele não tem mais a necessidade de retornar aos mundos materiais, né? Por mais que haja essa renovação diária lá no mundo de Brahma, né? Toda vez que ele renova, estes seres que estão nesse estado mais elevado, eles se mantêm nos mundos elevados, enquanto que os outros têm que retornar e viver mais experiências materiais até atingir esses estados também. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz as contas aqui, né? Um dia no mundo de Brahma equivale a 4,32 bilhões de anos terrestres. Então, o dia é muito comprido lá, né? Eu achei interessante porque esse capítulo ele fala bastante sobre o desencarne, né? Sim. Como você pode alcançar esses planos elevados e não ter que retornar mais, né? Não é só, como a gente conversou, não é só fazendo as técnicas no momento, né? Mas é um trabalho antes, né? Trabalho união, de muitas né? encarnações, né? Até No seu livro descreve... ponto, né? Desculpa, te cortei, pode falar. Até cheguei a esse ponto. No seu livro ele descreve os planos espirituais, Bruno? Não, ele tá até um pouco semelhante à forma que tu leu. Então, no meu é meio que uma observação aqui, ó. Tem o nome dos mundos, tá? Eu vou ler aqui rapidinho, ó. Burloka, né? Que seria o mundo físico. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Antariskashaloka seria o mundo astral. Svarloka seria o plano aí mental, o plano da luz, né? Maharloka, o mundo das almas elevadas, seria aí o plano dos ascensionados. Estou falando uma referência aqui de acordo com o que eu sei, tá? Janaloka seria, acho que, o comando planetário, né? Tapasloka e Satyaloka. Esse Tapasloka e Satyaloka eu vejo como, de repente, uns planos que a gente nomeia de plano búdico, plano crístico, né? E aí ele fala que esse último, né, o Satyaloka, né, ele fala que os 6 últimos, o Janaloka, o Tapasloka e o Satyaloka, são mundos divinos, né, mundos abençoados por Brahma. E aí ele fala que o 7º mundo, né, o Satyaloka, é o mundo da realidade, da verdade absoluta. Então quem vive nesse mundo são aqueles que atingiram essa verdade, que detêm todo o conhecimento, né, sobre todas as coisas e sobre Brahma. Interessante, né?
Então, né, as pessoas acham que morreu, acabou, né? Mas o desencarne, ele marca apenas uma etapa, né? E o estudo, né, o desenvolvimento continua, né? Até esses planos assim mais superiores, né? Por exemplo, a gente encontra isso na literatura espírita, né? O livro Nosso Lar, ele vai falar bastante sobre isso, né? O filme já não, assim, mostra essa cena, né? Mas o André Luiz, né? Ele se encontrava em um plano, né? E a mãe dele se encontrava em outro. Então, quando a mãe dele queria falar com ele, ela tinha que adensar o corpo dela espiritual até que chegar no plano do André Luiz, para poder ter um diálogo, né? E, então, vocês vejam, né? Que existem vários planos, né? E isso os indianos já sabiam desde muito tempo, né? E é isso, o desenvolvimento continua, né? Aqueles que nessa vida chegam à iluminação, né? Certamente vão acessar planos assim superiores, né? Que estejam em sintonia com, como é que eu posso dizer? Com aqueles que eles estão realmente vibrando, né? Quer falar? Eu vou pular pro verso 23 agora, Herbert. Então deixa eu ler mais 3, então. Beleza. Ó, ele vai falar de como que se sucedem, né, todo esse processo de criação e de existência, essas reencarnações e tal. Ó, no 18, no princípio de cada dia brâminico, emergem todas as coisas da invisibilidade e fazem-se visíveis. Quando, porém, começa a noite brâminica, todas as coisas visíveis dissolvem-se e tornam a ser invisíveis. Então, neste ciclo, né, de 4,32 bilhões de anos, as coisas surgem, nascem, né? Ele torna essas coisas invisíveis visíveis. E aí, à noite, né, passa por um outro processo de mais 4,32 bilhões de anos, onde tudo vai se desfazendo e retornando ao invisível. Aí ele fala, ó, esta multidão de seres, tendo existido antes, manifesta-se com o despontar do novo dia e desaparece necessariamente ao chegar à noite, para ressurgir com o alvorecer de novo no dia seguinte. Então, são ciclos, né, de criação e destruição constantes, tá? Lembrando que para nós, né, são bilhões de anos, para ele, o problema é apenas um dia, né? Todo dia ele faz de novo e destrói, faz outra vez, né? Aí ele continua no 20. Pois acima desta natureza visível e invisível, existe o que se chama o imanifesto, o imperecível, né? Falando que Brahma é esse ser que não se manifesta, que é imperecível, que cria todas as coisas e permeia essas coisas, né? E aí ele vai falando desses detalhes que a gente falou das dimensões. Então, toda vez que ele cria, aquelas pessoas que atingiram grandes estados ficam nos mundos divinos. As pessoas que não atingiram ficam no mundo físico, no mundo astral, né? E aí vai tendo todo esse processo de reencarnações nesses bilhões de anos para que a gente vá atingindo esses planos mais elevados, né? E aí ele destrói, né? Recolhe todo mundo, vai ter aqueles que alcançaram, aqueles que não alcançaram, né, Bruno? Aí ele dá mais uma chance, ele faz outra vez, né? E assim sucessivamente, acredito eu que até todos alcançarem, né, esses estados, né? Ele fica fazendo essas recriações aí. E agora você vai para qual 22, Bruno? 23. 23 pode ir. Ó melhor dos Bharatas, passarei agora a explicar-te os diferentes momentos em que, partindo deste mundo, o yogi retorna ou não. Então tem duas situações, né? Que você pode partir, né, desencarnar e continuar seu processo evolutivo lá, e você pode ter que voltar ainda, né? Eu vou pro 26 porque ele resume esse processo, Herbert. Achei mais direto. Ele vai falar o seguinte: segundo a opinião védica, há duas circunstâncias em que se pode partir deste mundo: na luz e na escuridão. Quando parte na luz, a pessoa não volta, mas quando se vai na escuridão, ela retorna. É só esperar o carro passar agora para continuar. Eu vou falando. Então, essa claridade e essa escuridão que ele fala seria o quê, né? A claridade é a verdade, aquela pessoa que conhece toda a realidade espiritual, que tem todo esse entendimento, que está buscando esse conhecimento, adquirir cada vez mais sabedoria, é a pessoa que está na luz. A pessoa que está nas trevas, na escuridão, é a pessoa que está na ignorância, é a pessoa que vive na ilusão
dessa criação, né? Porque essa criação toda é uma ilusão, né? Ela não é a verdade absoluta, né? E quanto mais imerso a gente fica nela, mais perdido a gente está, né? Então a gente tem que partir nessa busca. Eu vou voltar um pouquinho no 25, Bruno, porque eu achei um negócio interessante. Ele fala assim, quem vive na ignorância não pode ultrapassar a região da Lua. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o planeta Terra é como se fosse uma cebola, né, com várias camadas, né? E o plano físico é a parte mais central. Então, cada região espiritual que existe ao redor de cada planeta é como se fosse uma casca dessa cebola, né? Então, ela vai se expandir. Então, o planeta, ele é muito maior do que a gente imagina, né? E essa última camada, que a gente chama aí acima dos ascensionados, que seria ali o plano do comando, né, das pessoas que coordenam todas a experiência no mundo da Terra, essa camada fica lá no limiar da Lua, né? Fica bem próxima à Lua. Então, eu acredito até que a Lua faça parte dessa camada. Eu acredito que a Lua talvez esteja dentro dessa camada, né, que permeia esse comando. E aqui ele fala isso, né, que essas pessoas que não ultrapassam a Lua, essas pessoas não atingiram a luz. Essas pessoas ainda, de certa forma, precisam buscar algum conhecimento, precisam aprender alguma coisa ainda. Elas ainda não estão nesse plano da verdade absoluta, né? Então é preciso continuar, né? Muitas experiências ainda. Então, por mais que a gente não volte na matéria, a gente ainda vai ficar vivendo muitos anos nos planos espirituais, né, Bruno? Aprendendo bastante ainda para poder ultrapassar essa fronteira que aqui ele põe, que a Lua que demarca essa fronteira. É interessante, né? É por isso que existe a palavra iluminação, né? Que tem que a ver com essa luz, né? As pessoas que atingiram essa sabedoria, né? Então, elas assim não necessitam retornar mais para esse mundo, né? Não quer dizer que ela desaparece, né? Ela continua seu processo evolutivo, só que de uma forma totalmente diferente, né? Que a gente desconhece, né? Mas assim, são novos aprendizados que vão estar em sintonia com aquilo que ela vem vivenciando, sabe? As experiências na Terra, elas estão muito conectadas ao sofrimento, né? À dor, né? Mas nos planos superiores a gente não sabe como funcionam essas experiências, né? Mas certamente os espíritos continuam aprendendo, né? De alguma forma, né? A gente não sabe como, né? Porque no estado que eles se encontram, né? De união, né? De expansão, né? Já não há essa individualidade que a gente sente quando encarna aqui, né? Esse eu, né? Por exemplo, né? Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo essas individualidades, né? Essas cascas, e vai se tornando um ser cada vez mais conectado, né? Entendeu? Então, a iluminação ela está muito conectada a isso, né? E os planos espirituais, né? Que a Herbert falou, né? Eles também são feitos de matéria, né? Agora, a matéria é totalmente diferente da nossa, né? Então, vai ter cidades, né? Vai ter, assim, tecnologias, né? Agora, apenas a matéria é diferente, né? E o corpo espiritual ele possui uma matéria compatível, né, com aqueles lugares, né? Então, para os espíritos, né, tudo vai ser muito palpável, né? Então, ele vai tocar numa construção, ele vai sentir aquela coisa sólida, né? Porque a matéria está em sintonia com aquilo, né? Então, apesar de ser constituir matéria, né, são uma matéria diferente, né? Que a nossa ciência a gente não conhece, né? A gente não sabe, né? Mas existe uma matéria, né, em cima do planeta, né? É o que a ciência chama de matéria escura, né? Já é meio comprovado aí que no universo existe uma massa muito maior do que a massa que a gente vê, né? Isso matematicamente falando mesmo. Então, eles chamam isso de matéria escura, porque é uma matéria que, cadê ela, né? É a matéria que está nessas dimensões mais sutis, né? Então, foi até bom você tocar nesse assunto, Bruno, porque as pessoas veem muito o espiritual como algo assombrado, como algo, né, que tem que ter medo e não sei o quê, né? E a gente esquece que quando a gente morrer, é isso que a gente vai virar, espíritos, né? E como o Bruno falou, a gente não vai ser um fantasma, a gente não vai ficar atravessando as coisas, existem mundos para os espíritos, né? É uma matéria mais sutil, a única diferença é essa, que você vai sair dessa matéria densa e vai entrar numa matéria mais sutil, num nível de vibração mais sutil. E nesse nível de vibração mais sutil também tem um corpo sutil, que é esse corpo espiritual, né? Mas as coisas continuam, né, sendo matéria. É claro que quando um espírito vem no mundo material, as coisas densas do mundo material, para ele, não são palpáveis, né? Ele interage, mas, como o Bruno falou, ele atravessa as coisas, né?
Por quê? Porque não é a dimensão dele, ele tá fora da dimensão original dele, que seria a dimensão espiritual, né? Mas na dimensão espiritual, se ele tentar atravessar uma parede, ele mete a cara na parede, né, Bruno? Igual a gente aqui, né? Então foi bom o Bruno ter falado disso para a gente reforçar isso, né? Mostrar para as pessoas que o espiritual não é algo assombrado, né? Algo, né, que a gente tem que temer, né? É para onde a gente vai quando a gente morre. Morte é uma transformação, não é o fim, né? Então a gente tem que despertar para essas outras realidades, entender que tudo faz parte, né? É por isso que muitas pessoas que desencarnam não acreditam que desencarnou, né? Porque quando você é levado para esses planos, as coisas são muito palpáveis, sólidas, né? E você fica sem entender, né? Porque a visão que as pessoas têm de espírito é como se fosse uma coisa fluídica, sabe? Meio que transparente, fica passando por todas as coisas, né? E é o Gasparzinho, Não né? é assim, E não é desse jeito, né? Então, se vocês desencarnarem com essa visão, vão quebrar a cara, né? Porque vão ver que a coisa ela é bem diferente, né? Existem, assim, casos de espíritos que se encontram, assim, muito materializados, né? Que até nesse plano as coisas parecem ser sólidas. Eu já vi casos assim, participando em reunião espírita, né? Agora, são casos bem isolados, né? E são pessoas bem embrutecidas, né? Sabe? Então, o seu corpo espiritual acaba ficando tão denso que ela vai sentir as coisas palpáveis, né? Aqui nessa dimensão, né? Ela não vai conseguir atravessar uma porta, sabe? Não vai conseguir passar pela parede. Mas é o estado, assim, embrutecido que aquele corpo espiritual assume, né? É uma desarmonia, né, Bruno? De certa forma, né? De certa forma. Há um tempo atrás, eu não lembro agora o ano, né? Mas isso na China, né? E várias pessoas fotografaram, Herbert. Apareceu em cima da nuvem, tipo, uma imagem de cidades, cara. Eu vou tentar colocar aqui no vídeo para vocês verem. E várias pessoas registraram, sabe? As cidades assim. Era meio que, como é que eu posso dizer? Não sei nem explicar, mas era tipo uma sombra de construções, sabe? Em cima assim da nuvem. Eram uns prédios, né? Tipo uns prédios. E várias pessoas registraram, tiraram foto. E não foi só uma vez, não. Foi umas 2 vezes apareceu. Então, certamente, alguma tecnologia ali espiritual fez com que essas sombras, né, dessas cidades aparecessem para as outras pessoas pudessem ver, né? Mas olha que coisa interessante, né? Eu acho interessante ter acontecido na China, né? Que é um lugar que tem mais pessoas no mundo, né? A China é super populosa, né? Então, tipo, aconteceu para realmente muitas pessoas verem, né? Até na Bíblia a gente encontra relatos também, né, Bert, dos discípulos sendo arrebatados ao terceiro céu, né, e não sei o quê, né? Então, na verdade, essas pessoas estavam sendo levadas a dimensões, assim, superiores, né? Só que eles não, assim, tinham entendimento, né, as informações que a gente tem hoje, né? Eram pessoas comuns, né? Então, o indivíduo que está ali, assim, dormindo, né, no processo de projeção astral, ele não vai entender, né? Ele está pensando que vai ser levado ao céu, né? O 7º céu, né? E por aí vai. Então, e engraçado também, né, que até hoje as pessoas ainda falam que foi uma ilusão de ótica, alguma coisa assim, né? Eu já comentei essa cidade com alguns alunos também, e pode ter sido, na minha opinião, pode ter sido até uma coisa proposital, né? Mas também pode ter sido, de repente, uma rajada solar que a Terra recebeu e, de repente, mudou por alguns instantes ali, né, alguma frequência, né, e tornou a cidade visível, né? Porque essa cidade que apareceu, para mim, com certeza é uma cidade espiritual, né? Uma colônia espiritual, uma cidade onde vivem os espíritos. E ali, por alguns segundos ali, né? Não sei quanto tempo que ficou, né, Bruno? Mas foi o tempo suficiente do pessoal filmar, né? Aí ela ficou visível aí por alguns instantes, né? E as pessoas captaram aquilo lá. Então é algo bem... Para nós, né, Bruno? Com certeza é uma colônia, né? Agora, a gente não pode comprovar, né? Mas você já vai finalizar? Quer ler algum outro, Herbert? Não, eu não vou ler, só vou falar do último verso. Beleza. Né? No último verso ele finaliza, né, falando para o Arjuna que os frutos que vêm dessa iluminação, né, toda essa bem-aventurança aí que é adquirida com essa sabedoria suprema, né, é maior do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro fruto que a gente possa colher na matéria ou nos planos espirituais inferiores, né? Ele fala que isso é a maior conquista, né, da essência humana, né?
vamos falar assim, né? A essência, né? Do ser. Então acho que é isso. Mais uma vez eu queria agradecer ao Herbert, né, e a todos que vêm acompanhando esse nosso trabalho, né, e também pedir para vocês curtirem, né, comentarem, compartilhar também, né, com os amigos, né, pessoas que têm afinidade, né, com esse trabalho. E é isso, Herbert. Gratidão. Eu que agradeço, Bruno. Namastê.